Olá, gente amiga. Continuando os meus vídeos acerca das fases que a mulher passa, e relembrando um pouquinho que nos 2 primeiros que eu gravei, eu falei sobre a menstruação, a menarca, de como eu fiquei menstruada pela primeira vez. Hoje eu vou falar sobre uma outra fase, que também é muito importante, que para algumas mulheres passa de forma muito tranquila, mas na maioria das vezes ela é bem complicadinha, que é a menopausa. Eu tive fazendo uma pesquisa, 80% das mulheres passa por alguns dos sintomas que a menopausa traz, tá? E a menopausa é um período em que cessa a produção dos hormônios de estrogênio e progesterona que são produzidos pelos ovários, né? E, consequentemente, encerra o nosso ciclo reprodutivo. Porque vocês sabem que nós, mulheres, diferente dos homens, né? Nós já nascemos com todos os nossos óvulos, que vão envelhecendo à medida que a gente também envelhece. Já os homens, meu bem, os homens produzem espermatozoides durante toda a sua vida. Então, um homem bem velhinho, lá de 80 anos, ainda pode gerar filhos, sim. Muito diferente da gente. Bom, a menopausa ela não acontece assim subitamente, né? De repente, para a menstruação, não tem mais produção de estrogênio e progesterona e simplesmente acabou. Não. Normalmente, ela começa a acontecer, o normal é lá por perto dos 50 anos. Euzinha, né? Como eu sou uma criatura que tudo é no superlativo e tudo é esquisito, eu comecei a entrar na primeira fase, que se chama climatério, não é ainda menopausa. A menopausa é quando realmente não tem mais menstruação. Ali pelo início dos 40 anos. Então, eu me surpreendi, levei um susto agora há pouco, enquanto eu estava lá me preparando para vir filmar, eu me dei conta, eu tô com 62, eu comecei a sentir os primeiros sintomas ali por volta de 42 anos, então eu já tô há mais de 20 anos sofrendo, porque eu ainda sofro até hoje, tá? Com essa bendita menopausa. Que todo mundo dizia, todos os artigos que eu li a respeito, né, até mesmo para dar aula, porque eu dava aula sobre isso quando eu era enfermeira e professora, que a menopausa seria um período bacana para a mulher, porque com o cessamento da produção de hormônios e não ter mais menstruação, a mulher se sentiria mais livre, ela poderia ter relações sexuais, transar sem ter o problema de engravidar, né? Então daria mais liberdade, ela durante as relações sexuais ela estaria mais livre, mais potente, mais à vontade. Engano, mentira. A não ser para aquelas afortunadas, abençoadas por um dom divino, que entram na menopausa e não tem nenhuma sintomatologia, o que evidentemente não foi o meu caso, tá? E da maioria das mulheres eu também acho que não é. Então, ali por volta dos 40 anos, eu comecei a ter sérios problemas de sono, transtornos de sono, insônia, maldita insônia. Eu passava, sem brincadeira, gente, não tô mentindo não, passava 1, 2, 3 noites inteiras sem dormir, sem conseguir pregar o olho. E naquela época, há 20 anos atrás, eu não tinha internet, Facebook, WhatsApp, nada disso. Então, o que eu fazia? Eu também não tinha naquela época TV a cabo, morava sozinha, não tinha TV a cabo, era só TV normal, que de madrugada não tinha nada de bom para ver. Então, eu lia. Eu passava noites e noites, havia noite que eu lia um livro inteiro. Lia pra caramba e o sono não chegava. E, lógico, isso comprometia e muito o meu ritmo de vida na manhã seguinte, porque eu trabalhava, eu tinha que trabalhar, né? Não podia parar de trabalhar porque eu não tinha dormido. Então, esse foi o primeiro sintoma que eu vi que alguma coisa estava começando a ficar esquisita. Passei primeiro a tomar alguns remédios naturais para ver se o sono vinha. Não funcionaram. Nada que é natural funciona para mim, tá? Já vou dizendo.
E comecei então, procurei um médico e ele me receitou um benzodiazepínico que eu pudesse dormir, né? Também passei a perceber que fui ficando mais irritada, com oscilações de humor, mais emotiva, mais sensível, esquisita mesmo, mal-humorada, irritada, qualquer coisa, qualquer pingo d'água virava uma enchente, né? Foi um sintoma também bastante sério, assim. Aí comecei e também a entrar em depressão. Aí comecei a tomar, na época, o auge, né, da fluoxetina. Ajudou, mas também, mas nem mesmo. Não vou dizer que ajudou muito não, tá? Mas controlou um pouco. Eu me casei, eu desencalhei, né, na verdade, porque eu estava encalhada, né? Tava atolada lá na solteirice. Não que fosse ruim, eu já estava até bem acostumada e com uma vida muito bem resolvida aos 42, 43 anos, quando eu desencalhei aos 43, né? E claro, aí eu tava no auge, assim, da paixão, feliz da vida, tudo isso, né? E não me dei conta, e nesse período ainda não tinha diminuído a minha libido, com a graça de Deus Todo-Poderoso, né? Mas foi aí que começaram a surgir os famosos fogachos. Você tem ideia do que é um fogacho? Minha amiga. Pense, imagine assim, ó, que você, do peito para cima, começa a pegar fogo, tá? Tudo vai pegando fogo. E o fogo vai subindo para a cabeça. E a impressão que eu tinha é que saíam labaredas das minhas oiças. Saía fogo da minha orelha. Saía fogo pela raiz do cabelo. E a gente começa a suar. Gente, é de matar. Olha, a gente se pasteuriza, né? Porque entra num forno de micro-ondas em alta temperatura, fica toda pasteurizada, que nem leite. E depois dá uma sensação de frio. E quando dá o calor, pode estar um inverno de rachar. Eu lembro, assim, do meu primeiro dia dos namorados com meu marido, nós fomos jantar fora, estava muito frio, era uma noite muito fria, eu estava toda empacotada com uma blusa, com uma golona de lã, embaixo uma blusa segunda pele, depois um paletó de lã abatida. Eu cheguei no restaurante, eu queria morrer de vergonha, porque foi eu sentar e o calor chegar. E o restaurante já cheio, né, de gente, eu sentindo aquele fogaréu saindo da minha orelha, né, saindo assim, porque na verdade o que acontece é que pela diminuição do estrogênio, né, o cérebro começa a trabalhar e a fazer uma vasodilatação, quer dizer, os nossos vasos periféricos, veias e artérias, começam a querer regular essa temperatura, tá? Se você botar um termômetro, não vai estar lá que você está com 40 de febre, não é isso, tá? É uma regulação que o corpo faz porque há essa vasodilatação e dura durante alguns minutos. E eu lembro assim que foi um vexame. Eu no restaurante tirei o paletó, tirei a blusa de lã, fiquei só com a blusinha de segunda pele, aparecendo o sutiã, porque o que eu ia fazer? E suave, e daqui a pouco aquilo passa. E você daí tem sensação de frio, claro, ainda mais no inverno. Aí taca botar toda a roupa de volta, né? Mas você tá toda suada, toda melada, a maquiagem escorre. Esse sintoma, o do fogacho ou do calorão, foi o pior de todos que eu passei e que, por sinal, eu ainda passo, tá? Então, lá se vão 20 anos. Hoje, claro, diminuiu bastante, né? Houve uma noite, no início, que eu botei um relógio na minha frente e contei, mesmo tomando remédio para dormir, tá? Eu acordei durante toda a noite de meia em meia hora. Aí tira a coberta, joga a coberta, tira a roupa, tira a camisola, sem contar a desgraceira que é, porque você sua tanto que molha a sua roupa de cama.
Então, assim, a roupa de cama tinha que ser lavada com muito mais frequência. Camisola praticamente era todo dia uma limpa. Porque você molha, você sua, e você não, depois não vai usar aquela roupa, né? Novamente, que já foi suada, que fica catinguenta, por mais que a gente seja limpinha, que eu sou uma mulher limpinha, mas não adianta. Eu não podia fazer reposição hormonal, que é um dos tratamentos indicados, né? Por conta de que eu tinha pressão alta, que daí eu também passei a desenvolver, eu fiquei hipertensa. Eu tive, inclusive, um episódio de uma isquemia cerebral transitória, que foi uma coisa muito doida, porque eu estava dentro do shopping, numa loja, e quando eu saí, isso enquanto eu fazia reposição hormonal, eu não sabia mais onde eu estava, eu olhava, eu não me reconhecia, não reconhecia meu marido, enfim, acabei no hospital internada. Foi leve, mas foi um problema sério. Então, reposição hormonal, meu bem, para mim não funcionou. Eu tive que aguentar aqui, ó, no osso do peito, porque nada de medicação natural, tipo isoflavona, que é muito usado, hibisco, amora, nada funcionou, tá? Então, eu vou continuar daqui a pouco, para que esse vídeo não se torne muito longo. Se inscrevam no meu canal, me deem uns likes, uns joinhas aí para dizer se vocês estão gostando, postem algum comentário, né? Eu acho que é importante a gente ter essa troca de ideias para vocês verem como se processa isso, que é diferente para cada mulher. Então, põe um sinalzinho lá, entre no meu canal e vamos tocar o barco que a vida segue e o baile continua, tá?